É a última entrevista que o Primeiro-Ministro dá aqui em São Bento, nesta legislatura. Muito boa noite, Dr. Passos Coelho. Boa noite. O acordo com a Grécia está fechado, mas, como sabemos, ainda há muita coisa em aberto. Está mesmo afastada a possibilidade de saída da Grécia do euro, no momento em que falamos? Eu espero sinceramente que sim. O programa ainda não está fechado. O que há é um acordo de princípio que foi estabelecido entre todos os países da zona euro e a Grécia. O primeiro-ministro grego comprometeu-se, junto do Parlamento grego e do seu governo, em aceitar aquele compromisso. E essa é a maior incógnita, os países, neste momento? Não sei se é a maior incógnita. Nós sabemos que há dificuldades políticas, evidentemente, na Grécia, mas eu confio que o compromisso que o primeiro-ministro grego assumiu perante todos nós, que será cumprido, ou pelo menos que ele se baterá por cumprir esse compromisso. E o mesmo se aplica aos outros chefes de governo que têm os seus parlamentos, onde este pedido, digamos, de negociação para um terceiro programa de apoio financeiro e económico à Grécia terá de ser validado e, portanto... Mas, como sabemos, é uma execução muito difícil. Ainda hoje o Presidente da República referia isso mesmo. Num país que está de rastros também, como sabemos, a saída pode estar simplesmente a ser adiada? Mais uma vez, eu espero que não. Nós temos de ser realistas e reconhecer os problemas. A Grécia teve o primeiro programa de ajuda ainda em 2010. Foi, portanto, o primeiro país da zona euro que precisou de um programa de assistência económica e financeira. Já teve 2 programas, já teve uma reestruturação de dívida, teve durante todo esse período condições que nenhum outro país teve para poder facilitar o cumprimento das metas que estavam inseridas nesses programas. Durante todo esse período conheceu 4 governos e 4 primeiros-ministros. Portanto, a situação não é simples. E agravou-se sensivelmente nos últimos meses. É preciso recordar que a Grécia tinha, até ao final de 2014, a perspectiva de poder ter crescimento económico em 2015, este ano. Muito ténue, apesar de tudo, com a quebra de PIB que sofreram. Não era assim tão ténue, quer dizer, havia a possibilidade até de crescer sensivelmente em 2015. A Grécia tinha conseguido uma primeira emissão em mercado, portanto, em mercados financeiros, ainda o ano passado, que era um bom indício de que poderia estar a recuperar. O emprego tinha crescido um bocadinho, o desemprego tinha descido um bocadinho. Havia a perspectiva também de um excedente primário, quer dizer, de bons resultados orçamentais este ano. E durante todos estes meses a situação foi-se deteriorando. E foi-se deteriorando de tal maneira que há cerca de 3, 4 semanas, quando estávamos a discutir uma possível extensão do segundo programa à Grécia até ao final deste ano, com a transferência de cerca de 20 mil milhões de euros, agora o que estamos a discutir é um programa há 3 anos que vale, ou poderá valer, até 86 mil milhões de euros. Portanto, a situação agravou-se significativamente. Sobretudo até por uma questão de confiança, ou melhor dizendo, de desconfiança em relação a este governo. E o que se passou este fim de semana na cimeira dos líderes, também no Eurogrupo, foi de facto de grande pressão. E a posição de Portugal em relação, não só ao que aconteceu este fim de semana, mas sobretudo em relação ao que aconteceu este fim de semana, o Sr. Primeiro-Ministro podia dizer que Portugal era um dos que admitia que a saída da zona euro, enfim, podíamos viver bem com isso? A saída da Grécia da zona euro seria sempre um facto de consequências pouco previsíveis. Eu tive a ocasião de dizer publicamente que, se isso viesse a acontecer, Portugal não seria apanhado desprevenido no meio de uma tempestade perfeita, no meio de instabilidade nos mercados financeiros, porque nós tivemos uma política prudente do ponto de vista do Tesouro para fazer face a circunstâncias de maior incerteza ou de maior volatilidade dos mercados. E hoje o seu discurso mantém-se ou agravou-se? Não mantém-se, quer dizer, nós não seríamos apanhados de surpresa. Mas ninguém sabe, em bom rigor, porque isso nunca aconteceu, o que é que poderia representar do ponto de vista político e a médio e longo prazo, do ponto de vista económico, a saída de um país da zona euro. Portanto, nós durante todo este período, em particular desde que eu sou Primeiro-Ministro, tivemos sempre um cuidado muito grande em não alimentar especulações sobre a saída da Grécia da zona euro, antes, pelo contrário, procurando sempre criar condições para que a Grécia pudesse cumprir
O senhor não estava preparado este fim de semana para assinar aquele documento de um Grexit, mesmo que temporário? Repare, duas coisas, já agora, para depois uma não ficar esquecida. Em 2012, eu já era Primeiro-Ministro e a Grécia precisou de um segundo programa de assistência. E nessa altura, todos os países europeus, mas em particular aqui os países que ainda estavam sob programa, era o caso da Irlanda e de Portugal, aceitaram dar à Grécia condições que eles próprios não tinham. Quer dizer, nós estávamos a aplicar programas de assistência que eram bastante rigorosos, como toda a gente tem noção, e mesmo assim admitimos que a Grécia tivesse condições que nenhum de nós, nem a Irlanda, nem Portugal, tiveram. Por exemplo, a Grécia durante 10 anos não paga sequer juros dos empréstimos europeus. Tiveram direito a um prolongamento dos pagamentos muito significativo. Tudo isso não se aplicou em concreto a Portugal e à Irlanda. Isto serve para dizer que Portugal, como a Irlanda, tiveram sempre, durante todo este período, uma atitude muito compreensiva e colaborativa, justamente porque não queríamos passar por um período de instabilidade, maiormente enquanto estávamos durante a assistência externa, que pudesse pôr em dúvida a nossa capacidade para fechar esses programas. Mas no fim de semana estava ou não disposto a assinar esse documento? Neste fim de semana, os ministros das Finanças, quando discutiram os termos em torno dos quais poderia ser feito um compromisso com o governo grego, tiveram de colocar a hipótese desse compromisso poder não ser alcançado. Sim. E se esse compromisso não fosse alcançado, dadas as condições extremas que se estão a viver na Grécia, que são realmente muito, muito difíceis para o povo grego, a ausência de um acordo obrigaria, não era uma decisão da Europa, compreende? Seria a consequência natural de um não acordo a Grécia ter de emitir uma moeda própria para poder proceder a pagamentos. Nós não podemos deixar... Mas vai desculpar-me, mas vimos a posição, por exemplo, da França, de Itália, que não se renderam a essa evidência. Eu Porquê que Portugal não se pôs logo do lado desses parceiros europeus? Deixe-me dizer, não é assim. Isso não corresponde àquilo que se passou nos últimos meses, nem nas últimas semanas. Houve sempre uma unanimidade dentro do Eurogrupo. Portanto, já está a ver a Clara de Sousa que não houve aqui Mas houve uma clara divisão no último fim de semana. Não houve nuances importantes. Também não me parece. Se tivesse havido, não tinha havido unanimidade no acordo que foi estabelecido. Sim, mas ele foi unânime. Ouvimos da parte da França pôr-se perfeitamente contra qualquer tipo de Grexit, mesmo que temporário. Portanto, assumiu uma posição de maior força, ao contrário, por exemplo, daquela da Alemanha. Repare, a posição que a Alemanha assumiu nesta matéria, é preciso ter em conta, não era uma posição de ameaça à Grécia. Era uma questão de discutir todas as possibilidades com o governo grego. As posições do ministro Schäuble dão-lhe essa garantia? O governo grego poderia ter interesse, durante algum tempo, em colocar-se fora das regras do euro para poder aplicar uma política económica diferente que as regras do euro não consentem. Se não tivesse havido um acordo, nós teríamos de preparar um cenário desse tipo. E, portanto, estava disposto a assinar esse documento? Se isso, não é assinar um documento, não se trata disso, eu volto a insistir. Se não houvesse um acordo, todos nós nos teríamos de preparar para essa inevitabilidade, que é uma coisa completamente diferente. Repare apenas nisto para as pessoas que nos estão a ouvir poderem compreender o desencadear de acontecimentos. Se um acordo não vier a ser obtido, e eu julgo que vai ser obtido, porque o de princípio já está consagrado, agora é preciso formalizar, digamos, após a negociação, o verdadeiro programa de assistência económica e financeira. E se o Parlamento grego não aprovar? Mas se isso não acontecesse, sim, o Banco Central Europeu estaria impedido, estatutariamente, de ceder mais liquidez aos bancos gregos. Agora, repara, Clara de Sousa, o que é que significa isto? Significa, na prática, que deixaria de haver circulação monetária na Grécia. O que é que um Estado, na ausência de moeda, pode fazer se não criar uma moeda alternativa para poder pagar o que são salários, pensões, fornecedores e por aí fora? Seria uma inevitabilidade. Portanto, se não chegássemos a um acordo, teríamos, inevitavelmente, de acordar com o governo grego, termos de ajuda para que ele tomasse medidas que lhe permitissem, então, criar uma moeda alternativa e gerir a situação económica e financeira na Grécia. Isso não poderia ser de outra maneira, percebe? Mas acho que não vale a pena ficarmos presos nisso, porque eu estou muito persuadido de que esse cenário foi evitado. Sim, que
tinha sido feita uma medida sua que tinha feito a diferença. Já hoje ouvimos António Costa a dizer que este governo, ou pelo menos que tinha sido possível assinar e chegar a acordo, porque o Sr. Primeiro-Ministro tinha a tal medida que permitia encontrar uma solução, e aquilo que ouvimos ontem, e acho que o país ficou bem esclarecido em relação a isso. Mas também ficou a pensar porque é que sentiu necessidade de o dizer, se foi em resposta, por exemplo, ao Partido Socialista, que o acusou ao longo de todo este tempo de ser o campeão dos obstáculos à Grécia. Não, foi em resposta a uma colega sua. Quer dizer, eu por acaso não destaquei essa questão na comunicação que fiz de balanço do Conselho Europeu, mas houve uma colega sua, jornalista, que me perguntou objetivamente qual foi a posição que Portugal adotou durante esta discussão. O que é que Portugal fez, o governo português fez durante as negociações? E eu disse, olha, o país disse isto, enfim, por outras palavras, mas o conteúdo era este. Nós tivemos sempre uma postura muito construtiva para poder ajudar a criar um acordo para manter a Grécia dentro da zona euro e, por acaso, relativamente à solução que foi adotada para desbloquear o último problema que se manteve até ao fim da nossa reunião, até teve origem numa sugestão que eu fiz relativamente ao fundo de privatizações. Mas isso foi dito. Mas é muito importante que não se criem ficções à volta desta matéria. Os ministros das Finanças, durante estes meses e durante estas semanas, procuraram todos, socialistas, não socialistas, liberais, tentaram todos encontrar uma solução. E quando chegámos à reunião do Conselho da Cimeira da Zona Euro, que junta, portanto, os governos, os chefes de governo apenas dos países da zona do euro, havia, digamos, um texto base que era comum a todos, os ministros das Finanças, nomeadamente ao Ministro das Finanças grego, e depois havia exigências que a Grécia estava a fazer e que não eram aceites pelo conjunto dos ministros da zona euro, excluindo a Grécia, e havia questões colocadas por alguns Estados, Portugal não colocou nenhuma condição nessa matéria, mas havia governos que tinham colocado algumas questões que queriam que a Grécia esclarecesse. E foi isso que se conseguiu ultrapassar, essa divergência de opiniões que se conseguiu ultrapassar na Cimeira da Zona Euro, e ainda bem. Julgo que é conhecido que quer a chanceler alemã, quer o presidente francês tiveram um papel particularmente ativo, juntamente com o presidente do Conselho Europeu, na preparação das condições que levaram, junto do primeiro-ministro grego, a uma aceitação do resultado final, e isso merece ser louvado, mas nós tivemos uma posição de muito apoio a esses trabalhos. Vamos ver como é que a Grécia vai resolver isso. Temos de mudar de tema, porque o tempo voa. O PSD vai continuar a tentar colar o PS ao Siriza, como já tem acontecido? Não. Nós não colamos nada. Para mostrar que é um regresso ao passado, que é uma irresponsabilidade, zigue-zagues, desorientação política, foi alguns dos adjetivos que temos ouvido nos últimos tempos. Não, o Governo não tem colocado nenhum rótulo ao Partido Socialista. Nós temos constatado que o Partido Socialista tem vindo a mudar muitas vezes de opinião sobre o que se está a passar na Grécia, sobre a estratégia do governo grego, sobre o que é que significou a vitória do Siriza nessas eleições. O Partido Socialista é que tem tido, digamos, uma posição que não tem sido linear nessa matéria. Mas no modelo que tem para o país? No modelo que tem para o país, o Partido Socialista apareceu com um programa eleitoral que marca, em primeiro lugar, um objetivo para os próximos anos em matéria de política económica que não nos parece realista. Eu já tive a ocasião de dizer isso. No essencial, o Partido Socialista tem defendido que a recuperação económica do país possa ser liderada pelo consumo interno e, portanto, sim, mas o próprio PSD também defende, ou a coligação também defende, que é necessário mais crescimento para criar mais emprego, devolver o dinheiro às pessoas para ter poder de compra. Se não leva a mal, há uma pequena diferença, não é? Que nós já estamos a crescer. Há uma pequena diferença entre aquilo que o Partido Socialista diz... Mas de forma ainda muito tenue. O que lhe pergunto é, em relação ao programa do Partido Socialista... Iremos crescer acima de 1,5% este ano, crescemos 0,9% o ano passado, os dados do emprego têm sido favoráveis, ao contrário do que se passou durante vários anos com o Partido Socialista, portanto, há uma diferença objetiva. Nós temos resultados para mostrar que são resultados positivos. Aquilo que o Partido Socialista tem vindo a propor em matéria económica nesta fase é basicamente a ideia de que o consumo deve liderar o crescimento, enquanto, do nosso ponto de vista, isso é a estratégia
que conduziu o país, erradamente, a uma situação de dependência externa e a um desequilíbrio macroeconómico muito grande que nos custou muito a corrigir. Sim, mas então, não só em relação ao Partido Socialista, mas em relação também aos 2 economistas que fizeram o cenário macroeconómico do PS, no qual, obviamente, o programa eleitoral do PS está baseado, também não lhe merecem qualquer tipo de credibilidade, o senhor que é economista? Repare, eu não quereria utilizar esta entrevista para estar a fazer comentários sobre o programa eleitoral do Partido Socialista. Creio que já disse aquilo que é essencial nas suas traves mestras. Mas merecem ou não merecem credibilidade, Sr. Primeiro-Ministro? Nas traves mestras que apresentaram, as linhas de intervenção que o Partido Socialista defende, até com base nesse relatório que foi apresentado por um conjunto de economistas, não me parece uma escolha correta, antes, pelo contrário, parece-me uma escolha arriscada. E arriscada porquê? Porque dizer aos trabalhadores que vão descontar menos para a segurança social por contrapartida de pensões mais baixas que vão ter no futuro, para poder ter mais dinheiro para gastar hoje. Porque o que é importante para criar emprego e fazer a economia crescer é pôr as pessoas a gastar mais dinheiro. Eu direi, essa é uma estratégia que eu considero arriscada e, sobretudo, que já provou no passado ser uma estratégia que conduz o país a desequilíbrio externo e à não criação de condições para uma riqueza que possa aparecer, um crescimento que possa aparecer sustentadamente. Isso aconteceu em 2009, embora com fins eleitoralistas, aumentaram-se os salários dos funcionários públicos, baixaram-se os impostos, portanto, deu-se mais dinheiro às pessoas para gastar. E isso foi, como se recorda, sol de pouca dura, porque o que se teve de fazer a seguir foi fazer tudo ao contrário, cortar tudo, contrair a economia, no fundo, porque se tinha sido imprudente. Nós não podemos ser imprudentes nesta fase. Então vamos falar daquilo que pretende fazer, apesar de ainda não termos um programa eleitoral da coligação. Não sei se ele não existe ainda por haver ou não algum tipo de divisão entre o PSD e o CDS em algumas matérias. Não há nenhuma divisão. Nós não tivemos nenhuma necessidade particular de apresentar à pressa o programa eleitoral. O Partido Socialista, evidentemente, já mudou o seu líder, já apresentou vários documentos e, portanto, acho muito natural e compreensível que o novo líder do Partido Socialista tenha sentido necessidade de dizer ao que vinha, distinguindo-se do seu antecessor por um lado e, por outro lado, marcando uma diferença para aquilo que tem sido a estratégia do Governo. A estratégia do Governo é conhecida e, portanto, nós apresentámos o Programa de Estabilidade a Bruxelas, que tem um horizonte até 2019. É muito natural que as pessoas saibam, nesta altura, ou seja, na mesma linha, com o que é que podem contar do lado do atual Governo. Sabem, com certeza, que nós queremos uma recuperação da economia que seja liderada pelas exportações, isto é, por toda a economia que se pode gerar com o resto do mundo e não à custa do nosso mercado interno, que é muito pequenino. Temos uma economia que será também liderada pela criação de emprego e geração de rendimento através de novo investimento que possa acontecer em Portugal, ou do aumento do investimento, como já temos vindo a observar, portanto, não através de mais consumo, que também aumentará, mas sobretudo através de mais investimento. E com continuidade da austeridade ainda? E justamente removendo progressivamente as medidas de austeridade que fomos forçados a adotar nos anos de maiores dificuldades. Temos isso programado, isso é conhecido, quer no que respeita à sobretaxa de IRS, ela será removida gradualmente, seguramente nestes próximos 4 anos, se as condições económicas e financeiras o permitirem, mais depressa, mas apenas se Deixe-me só fazer aí um ponto em relação à sobretaxa, precisamente, do IRS. A devolução da sobretaxa estará de alguma forma colocada em risco? Não vejo porquê. Ainda hoje ouvimos, por exemplo, por causa da suspensão dos reembolsos de IVA às empresas, isto está ou não em risco, ou é um ponto de honra por parte do Governo que ela vai ser de facto devolvida, mesmo faseadamente? Agora, peço desculpa, eu é que não tinha entendido a sua observação, pensei que estava a referir-se à programação que nós fizemos de remover a sobretaxa nos próximos 4 anos. Precisamente. Mas, afinal, a Clara de Sousa está a perguntar-me pelo crédito fiscal que pode ser... Também essa e, obviamente, mais abrangente, é toda ela abrangente, não só para o tal crédito para o próximo ano, como para a descida faseada. Mas são coisas diferentes, não é verdade? Como nós não tínhamos em 2015 a certeza de poder remover uma parte da sobretaxa, preparámos justamente no Orçamento de Estado a medida do crédito fiscal e dissemos, se o que viermos a receber, a arrecadar em termos de IVA e de IRS for superior àquilo que está orçamentado, nós
fazemos um crédito fiscal aos contribuintes e, portanto, devolveremos em 2016 esse excesso. E os dados da execução orçamental já não permitiam ter começado a fazê-lo este ano? Ou seja, porque é que acabou por não reduzir já este ano a sobretaxa quando havia indicadores do que poderia fazer? Porque nós... Excesso de cautela, algum medo? Porque nós somos prudentes. Quer dizer, se nós tivéssemos a certeza de que poderíamos realmente não pôr em risco o objetivo que é tão importante para nós este ano, que é ficar com um déficit abaixo de 3%. Porque nós estamos obrigados a ter um déficit inferior a 3% este ano. Portugal comprometeu-se publicamente nestes anos, todos nós sabemos, em que o seu déficit em 2015 deixaria de ser excessivo. E isso para nós é um ponto de honra. Portanto, como não tínhamos a certeza de que tivéssemos margem para poder devolver uma parte da sobretaxa, é que fizemos uma coisa que eu julgo que é correta, que é, se isso vier a acontecer, quer dizer, se tivermos mais receitas em resultado do facto da economia crescer mais do que nós estamos à espera, de o combate à evasão fiscal ser ainda mais bem sucedido, nós então devolveremos em 2016 esse excesso. E é isso que vai acontecer. E poderá haver mais moderação fiscal além desta descida ou desta redução? A moderação fiscal nos próximos anos, a menos, como digo, que as coisas nos possam correr melhor, e se nos correrem melhor, tanto melhor, poderemos ir mais longe, mas eu julgo que com prudência podemos dizer que removeremos a sobretaxa nos próximos 4 anos, removeremos os cortes na administração pública nos próximos 4 anos também, e, portanto, deixará de haver qualquer corte a esse nível. Relativamente aos pensionistas, esse corte já não está sequer em vigor. Iremos continuar a política de baixar o IRC para todas as empresas, de maneira a tornar a economia portuguesa mais atrativa ao investimento com geração de emprego, e iremos progressivamente removendo todas as medidas de austeridade que estiveram em vigor durante estes anos. Não prevê mais cortes nas pensões, Sr. Primeiro-Ministro, por causa, como sabemos, da consequência do corte de 600 milhões no sistema de pensões que está previsto? Não estamos à espera disso, e os 600 milhões que nós identificámos no Programa de Estabilidade não têm que ver necessariamente com cortes de pensões. Não está à espera ou garante que isso não acontecerá? Não, repare, isso depende daquilo que for a negociação que nós queremos ter com o Partido Socialista sobre essa matéria. Eu já o disse várias vezes, nós temos um problema com os sistemas previdenciais em Portugal, com os sistemas públicos, evidentemente. Sim. Eles são deficitários. E não vale a pena fazer de conta que não é assim. Nós, já em 2014 e em 2013, tivemos de fazer transferências adicionais do Orçamento de Estado para o Orçamento da Segurança Social, para que o Orçamento da Segurança Social pudesse cumprir as suas funções. Ora, nós sabemos que há várias razões para isto acontecer. Uma delas é o facto de termos uma taxa de desemprego muito elevada, ainda, apesar de tudo. E, portanto, se ela não fosse tão elevada, teríamos, evidentemente, mais contribuições que ajudariam a resolver este problema. Temos também um nível de atividade económica que limita a possibilidade de o emprego crescer mais do que aquilo que nós desejaríamos. Mas temos, sobretudo, um problema que é estrutural, que é um problema demográfico. Quer dizer, nós cada vez temos mais pensionistas, pessoas que recebem pensões, e cada vez temos menos pessoas ativas no emprego que fazem descontos para suportar o pagamento dessas pensões. Mas isso também vem a resultado das políticas de austeridade que o senhor implementou nos últimos é isto que eu 4 anos, e em relação, falou há pouco do desemprego, e nós sabemos, e já o disse, que o desemprego é uma das grandes prioridades. Mas deixe-me, então, dar um esclarecimento que eu acho que pode ser útil. Nós sabemos que o desemprego aumentou durante os primeiros anos do período da assistência económica e financeira. Mais do que aquilo que previa. Chegou mais do que aquilo que estava previsto, tal como o déficit orçamental de 2011 foi bastante maior do que aquilo que estava previsto no memorando de entendimento. Logo, o esforço que tivemos de fazer para ir ao encontro dos objetivos que estavam estabelecidos, ter sido um esforço muito maior. Eu, na altura, até falei, não sei se recorda, sim, obviamente, um esforço colossal para podermos atingir sabemos aquelas que isso é matéria dada. Não, mas assumiu que era uma frustração e não um fracasso. Mas em política, uma frustração não é sempre um fracasso, Sr. Primeiro-Ministro, e um fracasso pessoal seu também? Repare, eu sou sempre responsável, o último e primeiro responsável pela política do Governo. Nunca me furtei às minhas responsabilidades. Uma dose menos recessiva não teria tido um impacto não tão negativo no emprego? Já responderei a essa questão, mas deixe-me fechar esta primeira, que eu acho que é muito importante, que tem a ver com a sustentabilidade da Segurança Social, é uma coisa importante.
Nós, como disse, nos primeiros anos, sobretudo em 2011 e 2012, tivemos um agravamento do desemprego e, portanto, um problema com o emprego, mas tivemos, a partir de 2013, uma melhoria. E nós, entre janeiro de 2013 e até abril de 2015, vimos a economia criar mais cerca de 175 mil postos de trabalho. Quer dizer, temos mais pessoas, portanto, que estão empregadas hoje do que tínhamos em janeiro de 2015. Em que condições, Sr. Primeiro-Ministro? Em melhores condições mais precárias, ao contrário, com empregos pagos pelo Estado? E ao contrário. Em melhores condições. Quer dizer, há mais empregados, consideravelmente, em tempo, menos empregados em tempo parcial e mais empregados em tempo completo, e por cada trabalhador, por conta de outrem, com um contrato a termo, nós temos quase 3 trabalhadores com contratos sem termo. O que quer dizer que a precariedade diminuiu, ao contrário do que muitas vezes se apregoa. Mas deixe-me fazer apenas uma comparação para dar uma ilustração clara de como este problema demográfico e económico é estrutural. Entre 2005 e 2011, que foi rigorosamente o período em que o Partido Socialista esteve no governo, entre 2005 e 2011, a economia perdeu cerca de 236 mil empregos. Perdeu-os. Quer dizer, entre janeiro de 2013 e abril de 2015, nós criámos na economia 175 mil novos empregos e o Partido Socialista, entre 2005 e junho de 2011, destruiu 236 mil postos de trabalho. O que significa, portanto, que o problema para a segurança social... Eu percebo isso, mas convém que nos últimos 4 anos foram destruídos muito mais. Mas agora convém que aos olhos do cidadão português que sentiu na pele, que caiu no tal abismo, usando a sua expressão, que esteve tão perto. Não, deixe-me dizer. Certamente olha para si e ouve-o a falar e de repente pensa que está a viver num país que não é aquele em que eles vivem. Mas deixe-me aproveitar a sua pergunta mesmo para ilustrar. A taxa de desemprego em 2005, quando o Partido Socialista chegou ao governo, era de 7,5%. Sim. Sabe quanto é que era quando eu cheguei ao governo? Era de quase 12%. 12,1%. Enquanto o Partido Socialista foi governo, a taxa de desemprego passou de 7,5% para 12,1%. Então vamos olhar para a frente em relação à criação de empregos. Mas deixe-me só dizer qual é a consequência disto. A consequência disto, portanto, é que estruturalmente nós tivemos menos empregos e, portanto, menos contribuições para a segurança social, mas tivemos também, do ponto de vista económico, um modelo de desenvolvimento que produziu resultados errados, com mais destruição de emprego do que aqueles que nós fomos capazes de criar com um novo modelo económico. Ora, eu acredito, portanto, que do ponto de vista do modelo económico, aquele que nós temos vindo a defender e a executar e que será prioritário e estratégico para os próximos 4 anos, conduzirá, portanto, a melhores resultados ainda e estou bastante confiante quanto a isso. Mas isso não nos deve fazer iludir quanto ao déficit implícito que já está na segurança social. E julgo que depois de tantas instituições terem reconhecido esse problema, nós tínhamos a obrigação, com o Partido Socialista, de chegar a um entendimento sobre isto. Porque este não é um problema do Governo, nem do meu, nem do próximo. É um problema, do país. E não só de Portugal, como sabemos, de vários outros países, nomeadamente Mas em Portugal tem-se Europeia. acentuado de forma dramática. Portanto, eu espero, sinceramente, primeiro, que o Partido Socialista, já que o não quis fazer até às eleições, que depois das eleições aceite fazer a reforma da segurança social. E que passa por plafonamentos dos novos e não dos atuais, segundo passar por várias coisas. O senhor disse recentemente? Pode passar por várias coisas. Mas uma vez que nós estamos firmemente disponíveis para poder ter um consenso alargado na sociedade portuguesa sobre essa reforma, até para ela poder ser duradoura, não quero estar a fechar os termos da reforma, prefiro falar dos seus princípios do que estar a falar dos termos. Porquê? Para que o Partido Socialista não venha dizer os senhores ainda não acertaram nada connosco e já estão a dizer como é que vão fazer a reforma. Portanto, eu gostaria de deixar isto em aberto, sendo certo que é um problema que temos e que precisamos de resolver. Agora vamos à segunda parte, então, da sua pergunta. Há pouco estava precisamente focada no emprego, mas ia lembrar uma declaração sua mais antiga, em que falava que não era propriamente negativo e que teria de ser encarado como uma oportunidade. E eu pergunto-lhe que condições de facto, então... uma oportunidade para mudar de vida. E de que forma é que o Governo vai criar mais condições nestes 4 anos, sim, recuperando um pouco aquela declaração polémica na altura? É verdade que não podemos estigmatizar aqueles que perdem o emprego e que estão desempregados, não os podemos estigmatizar. Sabe que nós temos um hábito que é cultural.
uma pessoa que está desempregada e que perdeu o seu emprego, alguma coisa de errada deve ter, porque senão teria conservado o seu emprego. E, portanto, quando, em regra, nas empresas se entrevista alguém para saber qual é a sua situação, o facto de estar desempregado, de ter ficado desempregado uma vez, duas vezes na sua vida, é normalmente associado a algum problema que a pessoa tem. Ora, isto não nos ajuda, do ponto de vista cultural mesmo, a progredir. Primeiro, porque as pessoas, acha que um desempregado que esteja em casa neste momento com 55 anos, tenha dedicado a sua vida a uma empresa, consegue entender com clareza aquilo que neste momento está a dizer? Eu espero que sim. Quando o mercado de emprego não lhe abre portas. Não, mas isso é outra coisa. Por isso é que eu estou a dizer que não podemos estigmatizar as pessoas que estão desempregadas. Nós temos de criar uma dinâmica económica que crie emprego. Se isso não acontecer, estaremos sempre a ficar, em primeiro lugar, com um problema sério ao nível daquilo que é a realização da sociedade, uma sociedade que tem um nível de desemprego muito elevado. Não pode ser uma sociedade desenvolvida, não pode ser uma sociedade progressista. Por outro lado, está a desperdiçar recursos. Portanto, o nosso objetivo, e julgo que o objetivo de qualquer governo, é o de poder contribuir para a criação de emprego de uma forma estrutural o mais positivamente possível. Mas uma coisa é querer, outra coisa é conseguir. Outra coisa é conseguir fazer. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, no debate do Estado da Nação... Já houve primeiros-ministros que fizeram até campanha a prometer criar 150 mil novos postos de trabalho. Eu tenho a convicção de que não é o Estado que cria os empregos. E já o disse várias vezes. Mas a política económica que nós prosseguimos pode ser muito relevante para criar um maior dinamismo económico, para atrair mais investimento, porque é daí que virá o novo emprego. Sr. Primeiro-Ministro, no debate sobre o Estado da Nação, o senhor foi reiteradamente acusado de ser mentiroso, de ser mentiroso, por ter conquistado um mandato baseado em mentiras, e o senhor, obviamente, mostrou que não tinha gostado dessa abordagem, mas fora do combate político, uma sondagem recente da Católica, que certamente terá visto, a palavra escolhida para o definir pela maioria das pessoas foi precisamente essa palavra. E usando aquilo que disse recentemente a ministra Assunção Cristas, acha que até às eleições tem tempo de fazer as pazes com o país? Em relação a isso que se colou à sua pele. Eu digo-lhe o que penso. Os anos que vivemos foram anos de grandes dificuldades. Haverá, com certeza, muitas pessoas que me identificam com essa parte da recuperação que nós fizemos e que significou a adoção de medidas difíceis, que foram traduzidas dentro daquela lógica da austeridade. Muita delas estava prevista no memorando de entendimento que eu me comprometi a executar, outras foram necessárias, além daquelas que estavam previstas, para que os nossos objetivos pudessem ser alcançados. Sim, mas e é natural que eu seja... entre aquilo que disse e aquilo que acabou por fazer, não sendo que mentiu... Eu já vou responder a essa questão. E é natural que eu seja um bocadinho o rosto do que se passou. Mas eu hoje também sou o rosto do facto, não o digo por imodéstia, evidentemente, não quero parecer agora imodesto dizendo isto, mas a verdade é que nós conseguimos fazer aquilo que, julgo eu, para o país era mais importante. E era, seguramente, a tarefa mais importante que eu recebi quando fui convidado a formar o governo como Primeiro-Ministro, que era agradecer à Troika a ajuda que tinha dado, mas dispensá-la, fechar o programa de assistência económica e financeira e colocar Portugal num caminho de acesso a financiamento, de criação de emprego e de crescimento da economia. E eu consegui isso também. Sim, mas como sabe também esta sondagem da Católica é do mês passado. Passaram estes anos, as pessoas poderiam ter entendido isso, não o entenderam dessa forma. Agora, deixe-me aproveitar a sua pergunta para eu tentar dar uma resposta que ajude a compreender essa percepção que existe na sociedade portuguesa. Eu, quando fiz a campanha eleitoral e quando fui eleito, disse objetivamente que iria cumprir o memorando de entendimento. O programa do PSD não se esgotava nisso, disse até que era um programa ambicioso para 2 legislaturas, mas que nós procuraríamos, era a nossa prioridade, era cumprir aquele programa. Aquele programa, quando eu o recebi, não era cumprível. Simplesmente não era cumprível. O senhor tinha as metas assinado a carta que já lhe dava a indicação de que Deixe-me dizer disso. Sim, mas as contas estavam mal feitas. As contas estavam mal feitas e não fui eu que as fiz. Elas constavam do memorando de entendimento que tinha sido assinado pelo governo português e pelas instituições da Troika. O que é que dizia esse memorando em termos de objetivos? Dizia que nós, em 2011, tínhamos de alcançar um déficit de 5,9%. Sabe qual era o déficit no dia em que eu tomei posse? Pelas contas que foram anunciadas pelo INE, cerca de 9%. Quando eu tomei posse,
O déficit desse primeiro semestre era de 9%. O nosso objetivo para esse ano era de 5,9%. A perspectiva que estava associada ao memorando de entendimento era que nós partiríamos, em 2010, de uma base de um déficit que poderia rondar entre os 7,5% e os 8%. Sabe quanto foi o déficit de 2010? Viemos a saber depois, 10%. Sabe o que é que se pedia a Portugal? Que passasse de um déficit não de 7,5% ou 8%, mas de 10% para um déficit de 5,9%. Quer dizer, portanto, acha uma injustiça chamarem-lhe mentiroso? Nós teríamos de fazer um processo de consolidação orçamental correspondente a 4 pontos percentuais do PIB. Sabe quanto é que a Irlanda tinha de alcançar no mesmo ano? 0,1. Sente-se injustiçado com esse epíteto? Por tudo aquilo que ele disse, até para fecharmos esta parte, para concluir. Eu, nessa altura, só tinha uma de duas escolhas para fazer. Não tinha uma terceira, só tinha uma de duas. Ou dizia, vamos anunciar que este programa não é cumprível e, portanto, antes sequer de o começarmos a executar, vamos requerer um segundo programa e a minha profunda convicção é que estaríamos hoje como estava a Grécia. Sim. Ou vamos dar tudo por tudo, diga-se o que se disser sobre o que eu disse na campanha eleitoral, diga-se o que se disser sobre aquilo que eram as medidas que estavam inicialmente no memorando de entendimento, e o anterior Primeiro-Ministro só disse o que não estava lá, não disse o que estava lá, e vamos procurar alterar estas condições. E foi o que fizemos. E se não tivéssemos feito isso, então pode ter a certeza, ainda a Troika estava cá e nós provavelmente estávamos com o mesmo tipo de dificuldades com que a Grécia está hoje. E não estamos, porque nessa altura a decisão fundamental e determinada foi tomada, que era a de tornar um programa que não era cumprível num programa que fechasse e de que nos pudéssemos ver livres. Sr. Primeiro-Ministro, preocupa neste momento uma situação de pântano eleitoral. Não há nenhuma sondagem que dê a maioria absoluta nem ao PS nem à coligação. Nós sabemos que os portugueses querem uma solução estável. A nível europeu, obviamente, também é necessária uma solução estável. De que forma é que poderá encontrar uma solução credível se vencer as eleições sem cair nesse pântano? Eu procurei criar condições políticas para ter uma solução credível do ponto de vista eleitoral também. O Governo representou, durante estes anos, a garantia da estabilidade política para que o mandato fosse cumprido e o memorando de entendimento fosse encerrado. E isto é muito importante, não só porque vivemos essas circunstâncias excepcionais, mas, Clara de Sousa, ainda mais porque estávamos sob assistência externa. Num país em que nunca um governo de coligação tinha cumprido um mandato até ao fim. E nós cumprimos o nosso mandato e isso foi muito importante. As pessoas hoje, quando olham para a coligação, sabem que a coligação, apesar de todas as tensões, de todos os problemas que vivemos, e eles são reais, nós conseguimos sempre pôr o interesse do país primeiro e ter condições políticas para fazer o que era preciso. Mas isso significa o quê de não conseguir uma maioria, a não ser uma maioria simples? Significa, portanto, que nós oferecemos, entre PSD e CDS-PP, uma possibilidade de ter uma maioria estável para o país, se o país quiser. O Partido Socialista, em contrário... Com o Partido Socialista? O Partido Socialista, pelo contrário, que está a candidatar-se, não se está a candidatar connosco, em coligação connosco, está a candidatar-se contra nós. O Partido Socialista não tem hoje nenhuma perspectiva de fazer nenhuma coligação à esquerda. E diz que rejeita qualquer coligação à direita. Mas a verdade é que a coligação, tal como ela é oferecida aos portugueses neste momento, não vale uma governação estável naquilo que é necessário no atual contexto. Mas diga-me uma coisa, a senhora... Como é que pensa depois? Fazer parte da solução ou fazer parte do problema? A senhora jornalista Clara de Sousa acha que nós temos por garantido que o Partido Socialista vai ganhar as eleições? Não estou a dizer isso. Eu estou a falar de que as sondagens neste momento não dão maioria absoluta nem a um nem a outro. Não necessita de uma maioria absoluta para governar com estabilidade. Clara de Sousa, deixe-me dizer, aqui há um ano atrás ninguém diria que os partidos que formam a coligação do governo pudessem hoje ter a perspectiva de poder vir a ganhar as eleições. Há um ano atrás ninguém tinha essa perspectiva. O Partido Socialista tinha acabado de sair de uma eleição para o Parlamento Europeu que considerou que não era suficientemente boa para as suas perspectivas de futuro, que conduziu à mudança do seu líder, mas a verdade é que a expectativa que existia, sabe o que diziam as sondagens nessa altura? Quem é que vai ganhar as próximas eleições? 80% das pessoas diziam o Partido Socialista. Sr. Primeiro-Ministro, eu estive a ver as sondagens na altura e o PSD na altura tinha de facto uma ótima dinâmica de vitória e o que é... Há um ano? Não estou a dizer há 4 anos, nas últimas eleições. Neste momento ela não existe. Se o senhor não vencer as eleições, demite-se?
Eu não vou fazer nenhum cenário pós-eleitoral porque estou absolutamente comprometido no resultado destas eleições. E estou comprometido com um cenário que possa ser estável para Portugal. E, portanto, digo com clareza uma coisa que julgo que já disse numa outra entrevista e que é esta. É muito importante para Portugal que haja estabilidade política nos próximos 4 anos. Eu dei tudo o que podia para oferecer aos portugueses uma solução política de estabilidade. Julgo que quem ganhar as eleições deve procurar ganhá-las com uma maioria absoluta. Seja a coligação que eu lidero, seja o Partido Socialista. É preferível que haja um ganhador inequívoco nas eleições. Para quê? Para que o país possa ter um governo com estabilidade para governar. Eu julgo que o caminho que temos defendido para Portugal, com os resultados que já conhecemos, com a prudência que colocamos para os próximos 4 anos, é verdade, mas também com a ambição que temos, porque nós temos objetivos ambiciosos para os próximos anos, quer ao nível do emprego, quer ao nível das políticas sociais, quer, portanto, ao nível do combate às desigualdades. Temos objetivos que são ambiciosos dentro do realismo que temos. Mas se isso não acontecer, julgo era o que que eu nós estava a temos perguntar, Sr. uma Primeiro-Ministro. proposta que não fará regredir Portugal. E quando olho para o Partido Socialista, noto que o Partido Socialista aprendeu muito pouco os erros do passado e está a advogar hoje as mesmas receitas do passado. Mas vamos fazer a campanha eleitoral e vamos ver o que é que ela dá. Vamos Mas, ver. como digo, eu estava a tentar espero perceber se que queria fazer parte da solução, possa dar se um ia fazer governo parte com do estabilidade. problema. Um governo com estabilidade, vamos ver o que é que dirá o próximo ato eleitoral para fechar Mas muito compreendo que eu rapidamente. tenha de me bater por ela, não é? Sim, não, mas é que também o seu amigo e ex-ministro Miguel Relvas disse ainda muito recentemente que Passos Coelho é sempre muito previsível em questões de honra e não está agarrado ao poder. Ora, isto para meio entendedor, ou bom entendedor, aliás, meia palavra basta. Por isso queria confirmar consigo se é de facto essa a sua perspectiva em E relação quero a que eu esta esteja a situação. comentar o que disse o O senhor meu amigo Miguel comenta Relvas sobre essa matéria. eu tenho que colocar a questão. Não vou comentar, vou apenas dizer o seguinte. Eu tenho sido muito coerente nestes anos, tenho-me batido porque a mudança em Portugal, no meu país, seja uma mudança verdadeira, efetiva. Quer dizer, é decisivo para Portugal que o que aconteceu em 2011 não se volte mesmo a repetir. Porque se repetiu nestes 40 anos 3 vezes, é muito importante que não se repita mesmo e só não se repetirá se nós mudarmos efetivamente a maneira como o Estado se comporta, como a economia funciona na sua relação com o Estado e com o mundo. Sim. E eu tenho promovido essa mudança. Está nas mãos dos portugueses, evidente, hoje, fazer dessa mudança uma mudança perene ou poder arriscar de outra maneira. Ainda uma nota final. Mas que eu sou previsível, eu nunca troquei medidas que tivesse de tomar para ganhar eleições que pudessem pôr em causa a recuperação económica que estamos a fazer. E, portanto, não estou hoje numa postura do é preciso ganhar, custe o que custar. É importante que ganhar possa, para Portugal, representar um caminho seguro, estável, de recuperação, que não traga o risco de voltarmos às mesmas causas dos problemas que tivemos no passado. Sr. Primeiro-Ministro, para terminar, e muito rapidamente, num cenário, eu sei que não quero ainda falar muito das presidenciais, mas quero apenas colocar-lhe este cenário. Não vou falar nada. Num cenário em que o PSD veja avançar 3 dos seus atuais putativos candidatos, no caso Rui Rio, Marcelo Rebelo de Sousa e Pedro Santana Lopes, o partido poderá ver-se numa situação de ter 3 militantes, 2 deles ex-presidentes, e não ter de apoiar oficialmente nenhum, dando essa escolha. Eu falarei sobre a questão das presidenciais depois das eleições. Este é um cenário possível ou não é possível? Não vou confundir o discurso político e não vou trazer hoje para a discussão uma coisa que se colocará para janeiro do próximo ano, depois dos portugueses fazerem a escolha. Nem o facto de Marco António Costa se ter reunido com o Rui Rio na semana passada, quando estava no Parlamento? Não, independentemente de todos os factos. Não indicia que já é uma escolha? Nós não iremos fazer nenhuma escolha daqui até lá. E eu não irei perder um segundo a falar sobre eleições presidenciais daqui até às eleições legislativas. Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado por Obrigado nos ter eu também, Clara de Sousa. Aqui na sua residência oficial. Foi a entrevista ao Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. Estamos a 2 meses e meio das legislativas.